Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Segura, o podcast que fala de empreendedorismo, gestão, carreira, negócios. Eu sou o Vladimir. E eu sou a Yara Otto, nós somos da Hatch Seguros. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, @Hatch Seguros, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, sempre que tiver um episódio novo, você será notificado. E hoje nós estamos com a presença aqui do meu tio, o Dino Cademartori. É brincadeira, gente, ele não é meu tio não, é meu primo, meu irmão de coração. E hoje ele vai falar sobre assuntos muito importantes aqui, sobre vendas, sobre gestão, sobre experiências que ele teve morando fora do Brasil. Seja muito bem-vindo, primão. Muito obrigado, tio querido. É um prazer estar aqui. É com você também, Yara. Tá aqui contribuindo, tá aqui aprendendo, assimilando também. É uma alegria estar aqui falando com vocês. Obrigada, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primão, vamos começar contando as suas experiências fora do Brasil, né? Há muitos anos atrás era muito comum que o Brasil nunca foi um país muito voltado para o empreendedorismo. Então a oportunidade que a gente enxergava era morando fora do Brasil, né? Muitas pessoas queriam morar nos Estados Unidos, viver aquele sonho americano, porque aqui realmente as oportunidades eram poucas, não era como é hoje, né? A geração da Yara, por exemplo, não tem noção do que nós passamos há 30, 40 anos atrás. Eu tô até entregando a sua idade, você é mais velho que eu, você lembra disso. Eu tinha 15, né? E você teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Você não foi lá atrás, foi recentemente e passou por algumas experiências lá. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa ida para os Estados Unidos, cara. Na verdade, eu sempre tive o desejo de conhecer os Estados Unidos, né? Desde de criança, de adolescente. E na minha época que eu estava numa gestão de uma grande companhia aqui em Goiânia, na venda de lançamento de imóveis, eu tive a ideia de dar um pulo lá. Eu já tinha a experiência de vender apartamentos para o exterior, eu vendi muito apartamento para os Estados Unidos, para clientes que estavam lá, apartamentos aqui em Goiânia. Na verdade, vendi apartamento na Europa, até no Japão, Congo, tive essa experiência. E eu peguei o meu dinheiro e falei pro meu diretor, meu chefe na época, falei, eu vou conhecer os meus clientes de perto, tenho lá algumas indicações, tenho também a possibilidade de dar treinamento para as imobiliárias de brasileiros que existiam lá nos Estados Unidos, e assim eu fui e tive realmente assim uma visão, ampliei demais a minha percepção de mundo e fiquei encantado. Inicialmente eu fui para Boston, aproveitei, conheci alguns clientes em Atlanta também, e na Flórida, e fiquei com aquele desejo, né, de repente, de ver aquele American Way, né, aquele estilo americano de viver, de ter tudo. Eu gostei demais da experiência. E assim, eu voltei algumas outras vezes para dar esse treinamento, para estar viajando para trabalho. E dado momento, depois dessa experiência, eu empreendi montando a minha própria imobiliária. Foquei muito em treinamento de corretores, formação de corretores. Eu sempre tive a venda na veia, no sangue. E eu decidi montar a minha imobiliária. Eu tive um convite de um grande construtor aqui em Goiânia. Montei a imobiliária. Estava dando muito certo. Mas a gente caiu naquela experiência, naquela fase de Dilma, né? Uma fase política que, de repente, eu não tenho nenhum lado político, mas que o Brasil virou uma bagunça e os negócios realmente, assim, no mercado imobiliário foi muito difícil. E eu acabei que junto com a construtora também tive os momentos, assim, que não foram favoráveis. Nesse momento de turbulência, eu recebi um convite muito interessante de um cliente que virou um grande amigo meu para ir para a Flórida para trabalhar numa companhia dele. E era para fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o mercado imobiliário. Eu tenho 20 anos de mercado imobiliário. Chegando lá, ele me chamou uma semana antes de eu decidir com a minha família, me mostrou o trabalho, né? E tudo. Eu voltei com a proposta de começar realmente a trabalhar com vendas nos Estados Unidos. Mas a comunicação, que é a base da venda, eu tinha um problema, porque eu não tinha fluência em inglês. E eu falei para ele, como que eu vou atender os clientes se eu não sei falar direito inglês? E ele falou assim, você tem toda a condição. Pode ficar tranquilo, pode vir pra cá e tudo. E assim eu acreditei e fui.
Voltei, eu conversei com a minha esposa, com meu filho e vendi algumas coisinhas e fui para lá, assim, com dinheiro contado mesmo. E eu comecei a atender os clientes lá. No terceiro dia que eu cheguei já, arrumando casa e tudo, ele foi no sistema BOP mesmo, de venda, de aprendizado, né? Ele falou, ó, toma aí o cliente e vai. Eu não sabia nem dirigir direito lá. E fui atender um casal de idoso que precisava fazer um deck na piscina e tal. Era um trabalho muito voltado à construção, né? Pois é, vendia o que lá? Que era? A gente vendia paver, brick, né? Tem uma diferença de paver, de brick, que hoje nos Estados Unidos é muito mais difundido, né? É uma coisa assim, até que tem um glamour, né? A questão de paver, né? Você tem vários tipos de... O paver é um calçamento, é um material que dá tanto para fazer... um driveway, que é uma entrada para garagem, uma rua de pavers, são pavers de alta qualidade, né? E também decks de piscina, a parte de garden também, de quintal. Então são projetos que às vezes ficam quase valores altíssimos, quase do valor da própria casa em alguns casos, né? Legal, hein? Então assim, era um valor agregado altamente técnico. Comissão boa, mas que às vezes tinha que esperar. O americano, ele tem uma forma de comprar muito diferente. Você recebe, faz um orçamento, ele fala ok, 8 meses depois, 11 meses, 1 ano, ele te liga e fala, pode vir fazer. Então assim, a educação do povo americano é o que me chamou a atenção, era uma das coisas que eu mais gostava e sinto falta. Realmente o senso coletivo, né, o pertencimento, de se importar com as outras pessoas que vão usar, né, os meios de transporte. Eu cheguei no Brasil e vi num ônibus uma entradinha USB, né, uma coisa que tão boa que para carregar o celular num ônibus, chiclete. Então, é a questão... O cara que usa, ele mesmo estraga. Ele mesmo estraga. Então lá tem essa consciência, não que não tenha problemas, mas que tem essa consciência. E nesse trabalho eu fui atender e chegava e conseguia explicar, às vezes, eu conseguia falar, conseguia me comunicar. Mas muitas vezes a negociação, ela tem algumas deixas simbólicas, ela tem algumas metáforas. Eu falar inglês aqui, você fazer um curso de inglês, legal, mas você tem às vezes algumas metáforas locais, gírias, né, que eles falam slang. Então eu tive essa oportunidade que me ampliou demais a minha visão, a minha percepção de mundo, e consegui realmente ter sucesso. Né? E primo, como foi pra você? Porque assim, o que eu vejo no mundo do empreendedorismo é que a maioria dos empreendedores, quando a gente fala lá do perfil, né, tem o planejador, o analista, a maioria dos empreendedores são executores, ou quando é o planejador tem um sócio executor, porque não espera estar pronto para fazer, ele faz e depois se prepara. É o que o meu pai sempre fala, né? Antes feito que perfeito. Então começa a fazer, depois a gente vai ajustando. O perfeito não feito, né? Antes feito que o perfeito não feito, né? Faz, depois você vai melhorando. E isso vem muito da sua experiência, né? Porque a gente imagina venda. Como que você vai vender sem falar com a pessoa? Como que você vai quebrar uma objeção? Como você vai entender o que essa pessoa tá te falando também, para você entender a realidade dela, o que você pode usar de argumento. Então, conta um pouquinho pra gente dessa sua coragem, né, de ir mesmo sem ter esse conhecimento profundo da língua, e como que você conseguiu se fazer nesse meio, assim, se comunicar nesse meio. Não, eu acho que a característica inicial de um empreendedor é o sonho, né? Ele parte de um sonho para ação da execução, para chegar, né, a ter esse sonho. Um empreendedor sem sonho, eu acho que nem começa, né? É difícil a gente imaginar. Tudo começa com desejo. Tudo começa com desejo ardente, Napoleão Hill. Então, assim, fui com as malas, até uma coisa que a gente conversava, eu com o Vladimir nessa época, assim, queima as caravelas e tem que dar certo, e assim eu fui. Então, eu tive sucesso nessa época, mas as comissões, elas demoravam muito a cair, e eu precisava, porque nos Estados Unidos você recebe toda semana, e eu precisava ter as contas semanais. Então eu parti
para um outro trabalho. Eu nunca não colocava nenhum quadro na parede, né? Eu não tenho habilidade manual com coisa nenhuma, né? Até hoje. Então, assim, eu comecei eu peguei um trabalho para trabalhar com um colombiano e ele fazia a obra, eu era o ajudante dele, o assistente. E com o colombiano você conseguia comunicar também ou era na mímica? Como funcionava? Eu empecé a falar espanhol também. Então, assim... Pero no mucho? Não, pero que bien. Mas o espanhol do colombiano é diferente do cubano, do venezuelano. E todo mundo na Flórida vive junto. A Flórida, Orlando mais especificamente, onde eu morei, o mundo inteiro tem casa lá. Então tem gente do mundo inteiro, chinês, indiano, e todos convivem bem. E eu comecei a aprender a trabalhar com obra com esse colombiano, dirigindo caminhão. Então, ele ia chegar para trabalhar, né? O pedreiro, eu era o assistente. Eu já deixava tudo pronto. Ele ia embora, eu lavava as ferramentas dele, pegava material. E foi uma fase muito interessante. Depois disso, eu comecei a trabalhar com alguns brasileiros para assentar piso e tudo. Também foi uma experiência muito bacana. Você pegava as casas, o processo construtivo nos Estados Unidos é diferente do Brasil, onde muita madeira, né? O drywall, que é uma coisa que hoje já está bem difundida aqui. Então, cada empresa faz a sua fase da casa. Uns fazem a parte básica do chão, o outro faz o frame, que é a parede, né? Com drywall. O outro, quem faz os armários, o gabinete são outros. Então, cada um faz a sua etapa. E cada um tem um cronograma, né? Então eu comecei a trabalhar isso, viajava. Foi uma fase difícil essa época para mim, porque eu saí, eu não tinha reserva financeira. Então foi uma fase que eu cortei o cupomzinho do Burger King para comer hambúrguer, né? E eu falava para esse meu amigo que me levou para lá, falei, cara, tá difícil demais. Eu falei assim, não, mas você tem que ter história para contar quando você chegar lá. Você tem muita história, né, bicho? Senão, vai ser fácil demais. E eu... Você vai falar o que aqui no podcast? E nessa toada eu fui, todo dia era uma luta, né? A minha esposa também trabalhando, né? O meu filho, primeira vez que ele foi para uma escola, entrou no ônibus, sabia falar, chegou na sala, teve pânico, eu tive que ir lá ajudar, conversar. Então, para ficar bom, fica muito ruim. E aí eu comecei a trabalhar com esses brasileiros e tal, e aí a gente toma umas boladas nas costas, vai aprendendo e tal. Aí eu, de repente, eu com esse meu amigo também, a gente fundou uma construtora pequena e começamos a pegar empreendimentos, né, projetos maiores e subcontratar outros prestadores de serviço. Então aí a gente começou a ter um sucesso, foi um divisor de águas e aí eu comecei realmente a... Antes disso, eu quero resgatar uma história. Antes disso, aliás, você falou da sua esposa, Fernandinho, um abraço pra você, viu? Beijo, gente. Beijão. Ama a Fernandinha. Você falou que trabalhou com esse colombiano, você deu uma ideia genial pra ele uma vez, você chegou lá na obra, como é que é isso aí? Na verdade, na obra eu tive várias experiências, né? Porque eu não entendia, né? Eu nunca tive essas habilidades, né? E o colombiano eu tive muito processo de exploração. A gente tinha uma amizade, mas ele era muito exigente. Então eu tinha que fazer massa. Eu nunca fiz massa com cimento, essas coisas. Então ele foi muito exigente. E eu sempre busquei fazer mais do que pedem. Então, naquele afã de tentar fazer mais casas, quanto mais casas a gente fazia, mais dinheiro a gente ganhava. E aí eu era o ajudante, né? Ou assim, o assistente do auxiliar, né? E aí, como assistente do auxiliar... O famoso chapa. O chapa, o ajudante do chapa. E a gente percebia que eu era o ajudante, então eu tinha que descarregar caminhão, às vezes a gente tinha que pregar umas placas no banheiro, já preparar para os profissionais fazerem o trabalho. E nessa eu tentava ver, por exemplo, bater a chapa, pregar essas placas no banheiro com prego e martelo. Eu falei, não, vamos comprar uma máquina que batia o prego com pressão mais rápido, a gente ganhar mais tempo. E não, beleza, ok. E... Sempre buscando inovar. Sempre buscando inovar e ganhar mais tempo, né? E aí, mais casas.
E nessa eu fui olhando, e o dia que tinha que descarregar o material, que eram os pisos, as coisas, eram os dias mais difíceis, porque eu tinha que descarregar esse caminhão. E aí, parava o caminhão lá, era um dia inteiro descarregando, muitas caixas pesadas e tal, e eu acabava o dia, gente, bem acabado. E aí eu olhei e dei a ideia lá pro gerente e tal, falei, cara, vamos fazer o seguinte, pra gente ganhar tempo, vamos contratar ajudantes para descarregar o... Ajudante para ajudante. Para descarregar esses materiais. Aí ele olhou para mim e falou, mas você é o ajudante? Aí eu, é mesmo. Ideia genial. Querendo ser gestor, sendo ajudante. Sendo chão de fábrica, né, como se diz. Visionário, né? Então, assim, mas foi uma fase que, assim, era um trabalho muito pesado, mas que a gente tinha muita alegria. Nessa fase eu estava trabalhando com brasileiros, então assim, era a casa o dia inteiro, música, e alto astral, um ajudando o outro e tal. Claro, tem algumas sacanagens, né? E teve algumas passagens assim, que teve problema de, às vezes, relacionamento, mas às vezes a gente tinha 20 instaladores de piso, a gente fazia 5 casas num dia, a gente já chegou a fazer. Então foi uma fase, eu não me especializei tanto nisso, mas para mim agregou muito, principalmente a questão do recomeçar. E mesmo ali, quando eu estava fazendo o trabalho, sentando o piso, eu já estava de olho, entendendo o processo para saber aonde que estava o dinheiro, a gestão, tentando entender ali de que forma eu sairia de ajudante para ter a minha própria companhia, para ter realmente esse passo a mais. E eu conseguia, falando o meu básico de inglês, que o pessoal não conseguia falar com os diretores das construtoras que iam lá verificar o trabalho, e eu comecei a ter essa simpatia. Então, assim, eu sempre, embora eu era um ajudante, eu sempre tive esse carisma de venda, né? O pessoal realmente me dava, às vezes, até eu peguei uma obra para fazer, eu não sabia fazer a obra, uns banheiros, eu tive que contratar as pessoas para fazer, e foi meio que, igual você falou, assim, vai fazendo e vai acontecendo. Pois é, como é que foi esse episódio? Você identificou a oportunidade, o cara te perguntou, você consegue fazer, você pegou, como é que foi? Eu tava fazendo uma casa lá de ajudante desse meu amigo, de outro, né, ajudante. E aí, eu tava fazendo a casa em parceria com um amigo, e ele era o instalador, eu era o ajudante. Para ele fluir o trabalho, eu tenho que também dar todo o respaldo para conseguir fluir. E eu também assentava alguns pisos. E conversando com o diretor dessa construtora, ele falou o seguinte, falou assim, eu tô com 2 banheiros ali, 2 suítes que eu preciso entregar. Você tem interesse em pegar para fazer? Acho que cada banheiro era em torno de $2.000, $2.500. E só que tem que pegar hoje, quinta-feira, e entregar ele domingo. Eu falei, claro, é claro. Eu não sabia fazer. Eu falei, é claro. Com certeza eu dou conta. Peguei esses banheiros para fazer. E o básico eu fazia, mas assim, banheiro tem muitos detalhes e tal. E aí eu peguei e fui tentar achar alguém para fazer, né? E aí foi um argentino e tal, o cara me cobrou praticamente o dinheiro dos banheiros, né? Eu ganhei aí, acho que $200, os 2 banheiros de $5.000 mais ou menos, eu ganhei 200 e entreguei ele, tive que trabalhar de madrugada, mas foram experiências, né? Justamente isso, de vai que as coisas vão se ajeitando, né? Então foi uma fase muito rica para mim. Eu tive uma situação lá não vou contar isso, não dá merda com ele. Não, conta, com certeza você vai contar. Bom, como a gente trabalhava com pessoas do Brasil e do mundo todo, então assim, a gente percebia que, por exemplo, o mexicano é uma impressão. O mexicano era uma pessoa que ele trabalhava no sol, ele aguentava muito mais sol do que às vezes um brasileiro. A gente tinha, por exemplo, o mineiro, que é um cara que trabalha um pouco mais calado, mas que ele entregava o trabalho. A gente tinha gente de Rondônia, pernambucano, e
paulistas de todas as partes do Brasil. E tinha também alguns cariocas que por natureza parece ser um povo mais descontraído, né? Mais debochado. Geralmente eram eles que faziam alguns trotes, né? E nesse processo lá na casa, a gente precisava assentava o piso e precisava fazer os rejuntes, né? Que lá chama grout. E dentro do balde a gente colocava a mistura dos rejuntes, fazia a mistura e aí vinha com uma espátula trabalhando. E teve um fato lá, os cariocas se juntaram para um rapaz que estava começando, não era eu. Estava começando. Um amigo meu. Um amigo meu, mas não foi eu mesmo, não. Um amigo meu que por coincidência chama Dino. Não, eles me contaram essa história também, assim, não foi eu mesmo, não. E aí esse rapaz, eles bateram esse rejunte que era marrom e tal, e um dos cariocas foi no banheiro e colocou uma massa diferente. Fez uma massa orgânica dele mesmo dentro do rejunte, sabe? E aí, assim, colocou e ficou rindo de trás da porta, misturou, e ele era a pessoa que ia colocar o rejunte, e o cara ia colocar o rejunte e perguntava, que cheiro é esse, né? E os carioca rindo. Uma massa diferente. É uma massa. Não, que cheiro é esse? Nossa, mas isso... E passava, cheirava, né? E os carioca dando trela de rir, e passou, mas no final era brincadeira, e todo mundo se divertia demais, né? E funcionou o rejunte? Não sei. Mas assim, assim, a gente tinha muitas histórias na obra, né? Às vezes a gente, depois de descarregar, né? Que o ajudante descarregava o caminhão, a gente tinha que limpar. Eu lembro com alegria dessa fase. Foi difícil demais, mas me ajudou muito. Então, você falou das dificuldades, eu lembro de uma vez você sempre falou isso, falou, olha, cara, todo mundo olha para os Estados Unidos e só vê o lado bom da coisa, mas as pessoas não sabem que tem que atravessar um mar de lama até chegar lá, até conseguir, né? E eu lembro muito de você falar também da cabeça das pessoas que já estão lá. Então, por exemplo, o brasileiro, ele não fica só entre os brasileiros ali, parece que o cara meio que acomoda com o que ele já tem ali, porque sai daqui de uma condição desfavorável já, normalmente é assim. Chega lá, ele consegue ganhar um dinheirinho, mas ele não pensa em crescer. É isso mesmo, cara? Não, é bem amplo, porque assim, algumas regiões, isso muda também de regiões dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, Massachusetts, Boston, que é uma região mais próxima ao Canadá, que é muito frio, lá tem um pouco mais mineiro do que goiano, né? Então, assim, pessoal, se você trabalha nos Estados Unidos, você tem dinheiro, né? Então ele fica naquele ciclo de trabalhar, uns se despontam, começa a empreender, deixar de ser funcionário e empreender, e aí começam a ter suas companhias e recrutar outros brasileiros, outros trabalhadores de outras nacionalidades. Os americanos, geralmente o americano, é difícil você ver um americano recrutado por um brasileiro, mas existe também. No caso da Flórida, que foi onde eu morei e residi, a gente tem as pessoas que são multimilionárias e vão para a Flórida morar, ter uma experiência vários artistas fazem isso, tem muito suas casas tem lá. Casa lá, né? O Silvio Santos tem casa lá, jogadores de futebol, por exemplo, o Rivaldo, até o dono do Orlando City, o Flávio Augusto, tem casa lá. Eu até morei numa região próxima ao condomínio que ele residia. Então, assim, vários brasileiros têm a sua casa lá, empresários multimilionários que a gente nem é conhecido da mídia. E que tem que fica lá por uma temporada, que volta, ou que a esposa ou os filhos vão morar lá por um tempo. E tem os que vão trabalhar, que chega lá para uma nova oportunidade, né? Geralmente, esses estão com a faca no dente, quer começar a trabalhar, né? Às vezes não tá com uma documentação com visto, né? Uma coisa também interessante é que a única pessoa preocupada com o visto do amigo, se o visto é de turista, se não é o brasileiro, ninguém lá importa com isso. Tipo assim, o americano também, eu realmente admiro demais. Uma das melhores coisas nos Estados Unidos são os americanos, porque eles recebem bem o imigrante, de igual para igual. Você via milionário comendo no mesmo restaurante, e às vezes a gente fazia trabalho em umas mansões, assim, água com maior alegria, simplicidade. Então, assim, isso... E geralmente alguns brasileiros
se deslumbram, né? Às vezes acham que tá melhor. Geralmente, as sacanagens, né? Eles exploram alguns outros que estão chegando. Não é uma regra, porque tem muita gente boa lá também, mas existe muita história. Quando o povo vai pra lá e chega e fala assim, ó, não fica muito com os brasileiros. Mas é inevitável, né? O início do caminhar. Mas Orlando em si é uma cidade muito especial, porque como tem o mundo inteiro, você pode procurar uma comida do Vietnã, do Laos, da China. E tem restaurantes brasileiros, pizzarias brasileiras também. Tem supermercados brasileiros. Então eu comia pão francês, cedinho, picanha. Bacana. E os hispanos também, os americanos gostam disso. É um lugar que tem uma cultura muito... com um mix muito interessante. Como você fazia pra conciliar? Porque assim, você falou no começo que foi um sonho seu. Você foi lá, visitou seus clientes, teve a ideia, quis ir lá pra arriscar. Como foi pra você conciliar essa demanda profissional com a vida pessoal também? Porque você não envolveu só seu lado profissional, você envolveu toda a sua família. Você já falou aí do seu filho, da sua esposa, que também teve que se reinventar lá. E a gente sabe que não é fácil passar por desafios. E muitos empresários falam disso. Que a gente só tem sucesso quando a nossa vida pessoal também tá andando bem. Então não adianta você ter um sucesso profissional e a sua vida pessoal não está bem. Como você fazia para conciliar todas essas suas demandas, todos esses desafios profissionais e a sua família? Bom, teve muito choro, muita lágrima minha, da minha esposa, do meu filho. Mas assim, eu focava realmente no bom da história, né? Eu me identifico muito com a cultura americana, o rock and roll que eu gosto, né? De toda a cultura em si, as cidades, né? Como a gente vê isso sempre, desde criança, em filme, essas séries, a gente identificar o lugar também onde eu morei era muito legal, perto da praia. Tinha gente que jogava bola, né? Então, tênis eu aprendi a jogar lá. Então, assim, a gente tinha que ver o lado bom, chegava a ir em restaurantes, mas realmente a saudade da família, essas coisas pesam, né? Mas com o tempo isso vai burilando, a gente faz novas amizades também, né? O contato, hoje a gente tem muito WhatsApp, então isso facilita tá em contato permanente, né? Eu tava com contato com o Vladimir direto, parecia que, né, a gente tava aqui. Então isso vai dirimindo e o pessoal aí começou a ir lá pra casa, né, os hóspedes e passava algumas temporadas lá. A minha avó com 85 anos foi lá me ver, né? Minhas tias, meus familiares. Então isso vai assimilando, né? Mas no início, como é que você não sabe nem pôr água na casa, contratar energia, né? A minha esposa não sabia pedir comida, né? E isso a gente vai fazendo, vai convivendo. Eu dividiria 2 anos de muito trabalho, de muita dificuldade, depois 2 anos em que eu morava muito bem, eu tinha carros bons, eu frequentava lugares maravilhosos, eu tive tempo e eu descobri no ponto de maior dificuldade, eu me voltei muito no autoconhecimento. Então foi uma época que eu descobri o Hélio Couto, por exemplo, eu comecei a ler, fiz o curso de Mastermind, então isso me ajudou muito a subir esse outro degrau, né? A consolidar isso aí. E a ter essa resiliência. Né? E eu sempre tive uma visão de ser uma fase, assim. Aquela fase era difícil e era uma fase, eu via dessa forma. Eu trabalhava com uma pessoa, esse caso aconteceu, não é nenhuma empáfia, mas é a questão de visão. E ele era o profissional, eu era o ajudante dele. Ele sempre tentava contar a vantagem na frente das pessoas, que ele era o melhor, que ele fazia, e tentava meio que diminuir, que como se diz, a diária dele era 250, a minha às vezes era 150, e contava que ele era o bom e tal, e um dia eu falei, quer saber? Um dia ele, contando muita vantagem, eu virei pra ele, né, eu já tava com esse pensamento de dar espaço a mais, de montar minha companhia, né? E eu já pensava, companhia você tem que trabalhar com pessoas boas, né? Sempre você tem que reunir pessoas boas. E dado momento na beira da piscina, ele contando essa vantagem, sendo arrogante, porque eu vou ser o melhor, eu sou o melhor. Eu falei assim, e você tem razão, cara, você é o melhor. Você é o melhor pedreiro que tem aqui. E quando eu montar minha companhia, eu quero contratar você, eu quero contratar pessoas boas como você.
Então fez, né? Como se diz, turn on the rock. Eu acho que você contou essa história. O cara falou, meu sonho é ganhar meu diária de $300. Eu falei, não, meu sonho é pagar a diária de $300 para as pessoas. Foi mais ou menos assim que... Porque eu já vi, assim, não é um demérito, porque cada um tem a sua habilidade. A minha habilidade, ela vai para a parte mais de comunicação, de negócio, de né? negociação. Ele construía curral. Então, para ele foi muito mais fácil. Ele já sentava, ele construía, assim... Tem muita gente talentosa na construção civil, em todos os ramos, sabe? Eu tive essa oportunidade de estar convivendo com eles, né? Deixa eu aproveitar, puxar aqui pelo que você falou das suas habilidades, dos seus talentos, né? Eu posso falar sem medo de errar aqui, que na minha opinião, você é um dos melhores vendedores que existem. Eu conheço poucos vendedores tão bons como você. Eu acho que você tá nos top 3 ali. E você é muito criativo. Você foi a primeira pessoa que eu vi vendendo imóveis, fazendo gravações. Isso nem existia. A internet estava começando lá nos anos 90 e tal. Eu lembro que você fazia isso, você vendia para fora, filmava os apartamentos. Conta um pouco do seu processo criativo, como é que vem esses insights seus aí para fazer essas vendas, essas coisas aí, cara? Inclusive, Vladimir, a gente tá lançando um empreendimento no seu perfil, entendeu? Eu acho que, acho que é o seu perfil, eu vou pegar aqui, vou te mostrar alguns diferenciais, que, enfim, é uma brincadeira, mas, né? Eu comecei no mercado imobiliário, a gente não tinha, a internet era com cabo. O cabo azul, e a gente pedia, pô, tem que ter internet no stand. Alguns colegas falavam, não, esse internet é uma coisa passageira, isso aí. E eu gostava disso. Então, na época do Messenger, né? Então, como eu tinha clientes, a gente fazia propaganda na Globo Internacional, recebia os e-mails dos clientes e aí eu ia atender esses clientes. Então eu passava de madrugada para atender quem estava na Califórnia, mais cedo eu atendia quem estava em Londres. E eu fui desenvolvendo e eu sempre gostei de investir nas minhas ferramentas. E comprei um computador top na época, um Sony Vaio, cheguei... Que ano era isso? Você lembra isso? Isso era em torno de 2006, mais ou menos, E aí, assim, a internet era meio precária. Discada ainda, né? Depois não era discada não, já era. Mas assim, era 300 kbps, você tinha um mestre, a câmera já não era boa. Não tinha câmera em celular, era uma Cybershots da Sony, né? Eu comprei esse computador, o povo olhou, falou, nossa, eu acho que... Pra que isso, né? Primeiro, se eu não me engano, a ter o computador, e eu pegava a câmera do computador e filmava as maquetes para quem tava lá. E assim fui fazendo, né? Montava os meus e-mails, né? Com a fotinha do PowerPoint, mandava. Então, assim, eu comecei a investir muito nessa parte, né? De fazer esses vídeos que eu entendia. Eu queria mostrar o apartamento para a pessoa como se ela estivesse aqui. E o único recurso que eu tinha era através do Messenger, né? Começou no Messenger para usar. E depois... Tinha que subir o arquivo, né, cara? Não, eu mandava um vídeo de 5 minutos, demorava, tipo, mandava na hora do almoço pra pessoa ver a hora que ele chegasse do trabalho, em torno de 6 horas, né? Então, assim, demorava. Mas era uma coisa bacana, era orgânica. Eu mandava os catálogos pro Sedex pra ele ver lá e a gente conversar. Eu pegava, por exemplo, o meu carro e ia buscar a mãe, né, um familiar da pessoa que vinha até fora da cidade, viajava pra vir me conhecer. E assim, eu atendia, mostrava às vezes a mãe para uma pessoa que não via a mãe há 5, 8 anos, né? Tem até uma senhora que o prédio em construção, o filho comprou o apartamento no 18º andar e só tinha uma cremalheira, né? E eu cheguei lá na hora e falei assim, ó, é aquele apartamento e tal, não precisa da gente ir lá, faço questão. E eu com medo de altura, né? Aquele elevadorzinho de obra e tal. E ela maior deslumbrada. Não tem necessidade. Não tem necessidade, não, faço questão, né? Mas vamos... E ali... Mas não precisa. Não, faço questão. Aí fui, mostrei, deu muito certo. E uma coisa boa também, eu sempre meio que crio uma relação de amizade com os clientes, né? Eles vinham que era diferente, né? E
E assim, já tive caso da pessoa pegar o avião e vir aqui para comprar comigo. Eu já vendi apartamento em Goiânia para quem nunca veio em Goiânia, tá lá em Nova York, é do Espírito Santo, eu vendi. Então, assim, o processo de venda, a venda de imóveis é um produto no alto da prateleira, né? Você tem que ter o básico de venda e entender. Eu acho que é um mercado que entra muitas pessoas, mas que às vezes não são consultoras de negócio, vendedores, né? Que às vezes tem um paradigma com quem é vendedor. Então, eu tive essa experiência, né? E essa experiência que poucos colegas tiveram, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui para Nova York para atender uma cliente, né? Eu tinha 3 clientes agendados lá. E eu no metrô, fui encontrar com ela no Central Park, tocando aquela música da Beyoncé com o Jay-Z, né? Alice Keys, New York. Welcome to... E eu lá no foninho, com a minha pastinha, os folders, né? Bacana. E a hora que eu subi assim, saí do subway, né? Do metrô, que eu olhei aquela cidade, com aqueles prédios, eu falei assim, nossa, onde a minha profissão me trouxe, né? Porque o povo não acreditava, vender à distância, como assim? E eu levava essa experiência pro pessoal. E eu acho que isso, tudo que você conta, mostra que a venda não é só técnica, né? Não. A gente vê hoje muitas pessoas vendendo cursos de tudo, inclusive técnicas de venda. Não adianta nada você ter todo aquele roteirinho de técnicas de venda, mas não levar a experiência pro cliente, não ter uma empatia com o cliente, não entender a real necessidade dele. Né? A venda, assim, você tem que ter um curso básico de venda pra você se entender como um vendedor, né? Então, não adianta você ser bom de comunicação, porque tem técnica para isso, mas a técnica com a venda, ela é uma coisa que ela funde com o seu estilo, então não é uma coisa perceptível, né? Você tem, quanto mais coisas você tiver, mais cursos você tiver, e eu investi muito nisso, de negociação, de entender, mas não é uma coisa que eu vou fazer para mim, para usar os meus interesses no negócio, né? Empurrar qualquer coisa, ludibriar. O povo acha que técnica de venda você vai conseguir vender tudo para qualquer pessoa, não é por isso assim. tem tanto paradigma com vendedor, né? Aquela visão do cara que empurra aquilo que o cara não precisa. Qualquer coisa. E só compra quem não percebe que tá comprando, né? Natural. Que não tá sendo vendido. Uma vez eu conversando com um amigo, tem venda que é igual injeção, né? Um fechamento de venda, a gente fala isso, que é igual injeção. Tem gente que dá uma injeção que não dói. E tem gente que dá uma injeção que dói demais. Então, assim, não foi proposital, mas eu fui forjando o meu estilo de negócio, de atendimento, de venda, de uma forma natural com o meu estilo de ser também. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre dou bom dia para as outras pessoas, né? Sempre sou um pouco descontraído, as pessoas não sei porque gostam de rir, se sentem à vontade, né, com o jeito de ser. Acho que a maior característica que eu tenho é a criatividade, né, e a criatividade tá ligado a criatividade tá ligado na questão de você trabalhar as objeções, né, também, porque um cliente, quando ele tá com uma objeção, é um ótimo sinal. Ele tá querendo validar a necessidade dele com os argumentos que você, que tá preparado e representa o produto ou o serviço, vai confirmar para ele. Tá pedindo para você validar isso, né? Ele tá pedindo para validar. Dá um argumento para ele comprar, né? E tem alguns vendedores que interpretam isso como uma coisa ruim. Nossa, agora que ele vai falar, não. Se o que ele tá falando, ele tá se imaginando o uso ou comprando aquilo, fizer sentido para ele e ele buscar você, e você ter os argumentos que vão validar, argumentos reais que vão validar, a venda vai acontecer, né? Então, assim, mas existem fases no processo de venda, né? Existe a fase de prospecção, em que você vai buscar os clientes, que é uma fase, muitas vezes, não muito simples, né? No meu mercado tem as listas frias, as listas de oferta, né? Você tem a rede de relacionamento, que é uma coisa mais fácil, de indicações, né, de clientes que compram. E os clientes que vêm também de marketing digital, de ações, né? E assim, a gente tem uma ideia de que a venda de imóvel não é uma venda rápida, né? Que a pessoa chega, senta e compra. Normalmente uma venda mais planejada.
Tô errada? A venda no imóvel, eu acredito que algumas outras, ela tem o cliente verde, o cliente que está amadurecendo e o cliente que já está maduro. A compra de um imóvel é uma jornada. A gente tem dados que mais ou menos em torno de 9 meses que um cliente que começa a olhar um imóvel, ele vai finalizar. Mas o corretor pode estar, ele vai ver às vezes com vários corretores. E cada um vai falar uma coisa de acordo com os interesses. Então tem gente que vai falar mal do Bueno, tem gente que vai falar bem do setor Bueno, né? E nessa jornada, os clientes têm experiências com vários corretores e ele vai entendendo a necessidade, a capacidade, o prédio que atende o que ele está buscando. No final, você pode, às vezes, pegar um cliente que já está amadurecido e pegar um cliente que, às vezes, está no meio do processo. Dependendo, eu acho muito isso, a questão do deu-liga. Tem cliente que chega no imóvel, dá conexão, é aquele ali, né? Já aconteceu várias vezes, mas tem cliente que você tem que ir com ele nessa jornada, entender o processo. Às vezes ele desiste, ele volta, né? Eu acho que é isso. E a base da venda é você entender bem o produto, o serviço que você vai vender, né? Isso é básico, justamente para essa validação, né? Você criar, às vezes, essa autoridade. Essa autoridade, assim, você colocar ele, no meu caso, colocar ele dentro do apartamento, da casa, da área, né? Aquela área, para que serve? Muitas vezes eu estava vendendo alguns terrenos, área para incorporação e tudo. E às vezes áreas normais, muitas vezes a pessoa, tô olhando aqui uma área sua, tal. Quanto que é? A minha pergunta era, qual é o segmento que você vai colocar aí? Porque muitas vezes você está vendendo uma área que a empresa, o que ele vai fazer lá não cabe. Então, o vendedor fala muito de uma forma muito de modinha, mas nós temos que fazer esse briefing, né? Fazer como médico. A gente tem que ouvir o diagnóstico para dar o remédio certo, né? Não adianta eu empurrar para uma pessoa um apartamento que está acima da capacidade de preço dele, ou um apartamento que está numa região que ele não se identifica, né? Um imóvel, uma casa. Então vai muito essa experiência de venda. E também a questão do fechamento, que é o que muita gente fala, que às vezes tem até um glamour, né? Fechamento de venda e tal. O fechamento de venda ele é natural do processo, mas tem hora que você tem que pegar a mão e assinar, passar essa segurança, né? O cliente às vezes vai assumir aí do perfil de cada cliente também. De 1 milhão, o primeiro apartamento de 1, 2 milhões, e você tem que dar essa segurança para ele. Que você falou de naturalidade, trazer o depoimento do Rodrigão, amigo nosso, Truco. Ele trabalhou contigo uma época, né, numa corretora, e te viu fazendo alguns fechamentos. E o que ele falava exatamente isso. Falou, cara, o Dino ele faz uma venda, um fechamento com muita tranquilidade, muita naturalidade. Às vezes um outro corretor tá lá tentando fechar um negócio, não dá conta, chama o Dino com 4, 5 palavras ali, consegue fazer o fechamento. Fica todo mundo encabulado, como é que ele faz isso, essa naturalidade toda, né? Então, eu acho que experiência também contribui muito para isso, né? Eu tive uma experiência como consultor de negócio, como vendedor, né? Antes eu tive outras experiências com venda, como corretor de imóveis eu fui corretor, estagiário, corretor. Passou pelo processo todo. Eu quis ser o corretor campeão, consegui. Eu comecei a inovar. Logo, eu chamei a atenção dos donos da imobiliária. E disso já veio uma gestão de equipe. Depois veio uma gestão de imóveis de particulares. Depois veio uma gestão, né, do maior lançamento imobiliário de Goiânia em quantidade de unidades, né? Eram quase 2.000 apartamentos. Então, assim, nisso às vezes eu tinha 15, 20 meses em que o corretor precisa do auxílio do gerente para estar fazendo essa venda. Então, nesse processo, a gente teve muita experiências, né? Muito teste. Então, hoje eu tenho uma certa facilidade para concluir isso. Mas, muitas vezes, o fechamento de venda, de negócio, a gente tem que entender que tudo tem um início, meio e fim. O imóvel atende, está dentro da capacidade, está dentro do desejo. Às vezes, o vendedor ele fica numa tensão ali na mesa, gera, né, uma tensão, e é hora de distensionar e passar a tranquilidade. Talvez seja essa uma característica. Também não existe uma fórmula, né? Cada negócio. Mas talvez esse presença de espírito, né? De
de tá trazendo uma tranquilidade, de estar sendo um momento de distensão. Geralmente a gente tá fechando rindo com o cliente, né? Porque Geralmente é isso que acontece. Né, cara? Você compra um apartamento, uma casa, é um valor significativo, né? E às vezes... Não é uma decisão, às vezes 10 anos, o cara vai estar pagando aquilo ali, né? E é o momento, às vezes, mais importante Da vida dele, exatamente. Fala-se muito, não, porque eu Primeiro sou... imóvel, né? eu vendo sonhos, eu vendo... O seu corretor realize seu sonho comigo. Muitas vezes é um sonho, mas muitas vezes é só um negócio pro cliente também. Ele não tem nada de sonho ali, ele só quer comprar para ele vender no futuro, para ele trocar. Tem gente que é sonho, tem gente que é só um negócio. Mas independente disso, você tem que dar o início de mostrar, de mostrar os diferenciais, as características, vantagens e tal, e demonstrar bem, mostrar a viabilidade, o preço, o valor, juntar com a capacidade dele e viabilizar isso, né? Seja num contrato, seja numa escritura, né? Às vezes a gente tem negócios em que o cliente não entende como que ele pode comprar, ele não tem aí vem muito da experiência. Porque quando você tem muitas negociações, você acaba tendo mais recursos para oferecer para esse cliente que às vezes ele não entende, de pegar um carro, de pegar um outro imóvel no imóvel, de pagar um futuro, de flexibilizar realmente essa negociação. Já fiz grandes negócios assim, que o cliente não entendia, né? Eu acabei de fazer um negócio, um dos maiores da minha vida, aqui de Goiânia, num terreno lá em Santa Catarina. Eu tive lá 10 anos atrás. Mas um negócio que entraram outros corretores, diretores, né? Uma área grande para um loteamento. E graças a Deus, assim, foi um ano de negócio, né? Um ano e meio de tratativa, de contrato. Você tem que entender um pouco de contrato, de lei, de regra, né? Deu certo? Deu muito certo. Então, aquele churrasco tá de pé. Tá de pé. Beleza. Só que assim, eu vou receber daqui 6 anos, né? Aí a gente espera. Não, sem problema. Depois do podcast tem o churrasco. Então, assim, o fechamento de venda, ele não tá isolado do processo. O processo inteiro. E outra coisa que é importante. No Fantástico, no Faustão, aparecia só os gols que o Ronaldo Fenômeno fazia. Não tem replay de chute pra fora, né? Verdade. Então, assim, o vendedor vão ter vendas que vão cair realmente, vão ter negociações que você vai errar, né? E a persistência, a determinação, que é o que vai forjar esse grande vendedor ou o corretor de imóveis. Né? Tem uma frase que acho que foi você que falou pra mim, que é o do calo na barriga, que é de ficar lá no balcão. Balcão. Que vai gerando o calo na barriga, que é essa resistência, você aprender, errando, que você vai... Eu até, assim, tem muita, assim, esse segmento não tem algumas coisas, assim, alguns corretores que tem uma certa resistência com um estilo de outro, que hoje a gente tem vários estilos de corretores, né? Você tem aquele corretor mais velho, né? Mais cheio de paradigma. Tem falo mais velho não é questão de idade, mais antigo de mercado. Porque tempo não é experiência. Isso existe em toda imobiliária. Corretor antigo que não é bom corretor, não tem performance, não tem número, né? E tá lá insistindo mesmo. Tá lá e Deus abençoa todo mundo, é impressionante. Verdade. E tem os que estão chegando agora, né? Mais novo e tal. E tem os que já estão num tempo. Tem gente que já tá, às vezes, com 2 anos, que já fez grandes negócios ou mais. Eu acho que a partir de 2 anos é que você começa a entender bem a profissão do mercado imobiliário. Porque você, além de entender o prédio que você tá trabalhando, você tem que entender muito da cidade. Você tem que entender muito de aspecto político, você tem que entender muito de, às vezes, juro. O mercado da própria cidade também, né? Como ela... Publicidade hoje em dia é fundamental, né? Você entender um pouco de marketing. Eu, graças a Deus, como eu sou formado em marketing, publicidade e propaganda, eu, ao invés de trabalhar em agência, eu comecei a jogar tudo que eu trabalhava nos meus negócios. Então, eu sempre trabalhei o 4P. Utilizou a seu favor. A meu favor. E é ao favor do cliente também, porque é bom demais você comprar uma coisa que você tá vendo, né? Que você gosta, né? Então, só finalizando sobre a questão dos estilos, hoje tem muito estilo do
corretor influencer, né? Tem o corretor que estão nas grandes imobiliárias, que são um volume grande de corretores que entram e saem, que hoje você tem um estilo de um terno um pouco mais apertado, de alfaiataria. Tem alguns corretores que torcem o bico para aquele corretor que tem um mocassim no sapatinho com a canela aparecendo, né? Eu particularmente não tenho nenhum problema. Então, assim, tem gente que fala, corretor almofada, cada um no seu tempo. Às vezes hoje ele começa com essa canela um pouco mais de nicho também, né? Um pouco mais descoberto, depois cobre. Depois cobre, ou daqui a pouco ele muda, fica um pouco mais despojado. Até isso hoje é importante, né? Assim, sempre foi, E a identificação com o cliente, né? O público que ele vai atingir, a pessoa que vai se identificar com aquela pessoa, não é o mesmo que se identifica com você. Com certeza. E falando um pouco da sua jornada, você teve a oportunidade de ter a sua própria imobiliária também, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente dessa jornada. E você tinha comentado antes com a gente que pra você foi desafiador, porque você tem muito desse lado comunicativo, vendedor, mas o empreender tem aquele lado administrativo, burocrático, que normalmente a gente acha meio chato esse lado. Então conta pra gente os insights que você teve, os desafios nesse processo na construção da sua própria imobiliária. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos maiores nomes aqui de Goiânia, no quesito lançamento, que foi praticamente um pai para mim. Ele chamava Euclides Marcante, eu tenho muita gratidão por ele. O cara que estava na jornada de um dos maiores imobiliários e construtores aqui. Aprendi muito com ele, mas assim, ele era de uma cartilha antiga, de bater, né? Mais um fechador, que é onde eu baseei muito. E no decorrer dessa jornada como corretor, gestor, diretor, ele veio a falecer e eu fui, depois de um tempo, eu fui convidado por um dono de uma grande construtora aqui, que também para mim é uma referência grande demais, né? Dr. Dejair Borges, e me chamou para montar a minha imobiliária lá. E assim eu fui e montei meu imobiliário, sem dinheiro, sem recursos, tal, aquele negócio. Nossa, então hoje eu tenho que ir atrás do CNPJ. Achou a oportunidade e foi atrás. E imobiliário, muitas vezes o dono de imobiliário acha ruim o corretor sair e montar a imobiliária dele, mas imobiliário não sai de dentro de farmácia, não sai de dentro de padaria, sai de dentro de imobiliário. Alguns donos de imobiliário já entenderam isso. E é assim, entra e sai. É do jogo, já. É do jogo. Alguns até se tornam parceiros, né? Parceiros, Hoje a gente fala assim, o corretor se associa. Porque a imobiliária é feito de pequenas imobiliárias que são os corretores. Mas existem algumas regras de você não pegar o cliente da imobiliária e vender um imóvel seu e não participar imobiliário, né? Você tem que ter, você tá jogando num time. Eu sempre fui muito correto com isso, sempre exigi muito isso. Mas com relação a essa jornada da imobiliária, não era nem um sonho que eu tive, a oportunidade veio por uma questão, né? Aí eu tive o sonho de crescer realmente. E eu montei essa imobiliária dentro da construtora, que era uma house, a gente chama de house. Eu tive ali em torno de 30 corretores, né, dos mais variados níveis, corretor experiente, corretor iniciante, corretor que já tinha um pouquinho de tempo. E eu era muito voltado à venda, eu sempre fui muito voltado a treinamento, formei muitos corretores. Sempre fui muito voltado às estratégias comerciais, então eu fiz um marketing digital há mais ou menos uns 10 anos atrás, com um portal aqui de Goiânia, chamava até Imóveis Goiás. A gente fazia uma campanha grande de disparo de e-mail. Então, assim, a gente inovou muito nessa fase. Só que eu tinha que, além de fazer tudo isso, e ainda fechar a venda com o corretor, às vezes acompanhar um atendimento, eu tinha que trabalhar também a questão da administrativa, acompanhar a administração, acompanhar o financeiro, pagar as comissões para os corretores. Eu sempre fui uma coisa muito importante para mim. Primeiro o corretor, depois a imobiliária. Eu entendo que, assim, o corretor era sempre prioridade. Quem move o negócio, né? Que se não tiver o corretor ali... mas nem sempre isso acontece, porque às vezes uma venda ela vai demorar um tempo para essa comissão você receber da construtora. Então eu já tive que pegar dinheiro em banco para estar pagando a comissão do corretor, né? Então, assim, esse processo todo foi um processo muito bacana. E entender que a construtora é a indústria. Se eu vendo o produto da indústria, eu trabalho com uma imobiliária, que seria o comércio, né? Ou eu trabalho na loja da indústria, assim por dizer.
A loja da indústria, né? A corretora, a imobiliária da indústria, da construtora, chama house. Uhum. Ela geralmente ela tá focada inteiro, housing. Ela tá focada inteiro nos produtos Só dessa naqueles construtora. produtos que ele está construindo. E é Só só que da... não, mudou. Aí ela é Hoje exclusiva mudou. da Ela é construtora? exclusiva da construtora. Aham. Só que o mercado se abriu de tal forma que todo mundo vende tudo. Então, uma housing hoje, Ela pode ter mais de uma ela pode construtora. vender alguns imóveis de revenda de outras construtoras, porque é importante girar os imóveis. Esse imóvel, esse cliente de um imóvel seminovo, por exemplo, ele vai comprar da construtora daqui a pouco. Sai negócio todo jeito. Sai negócio. O importante é pôr para girar. Então, essa experiência minha me deu muita interessante a questão de estar formando corretor. Uhum. Então, o RH é muito importante hoje numa imobiliária. Eu não tinha esse recurso de RH. Eu mesmo fazia o processo seletivo também, que me tomava muito tempo, muita energia. Era eu e a minha gestora na época, né, que trabalhava para mim. Então, eu montava muito. A hora que ele aprendia, ele saía. Ele aprendia... Ele pegava um dinheirinho e crescia, às vezes, né? Vou ganhar a comissão inteira, né? Pra que eu vou dividir com a corretora que eu vou aqui? dividir? E muitas vezes saía, que batia na porta, via que era difícil, voltava. Outros também que entravam na empolgação. Hoje a gente está com um Cresce estagiário em mais ou menos 105 mil, mais ou menos. 103, 105 mil. O meu Cresce é 10 mil. Né, que já era muito. Então, mais ou menos em 20 anos, de 10 para... Estagiário até que tá 5 vezes, né? A mudança. E todo dia entrando mais gente no mercado, né? Mas sai muito. A gente não vai ter 100 mil pessoas. Mas eu não sei se eu tô errado, mas eu acho o seguinte, o cara que é corretor de imóveis, ele nunca deixa de ser. Ele vai para outra atividade, ele vai desempenhar alguma outra coisa, mas ele sempre está vendendo imóvel, ele não para de vender. Seja como segunda atividade, seja como primeira, mas o cara, a vida inteira, ele vai ser um corretor. E eu queria te perguntar, pegando o gancho aí, qual que é a maior lição que você tirou desse período que você teve a corretora lá? Qual, sim, o maior desafio, qual que foi e qual o maior aprendizado seu? O primeiro aprendizado que eu tenho é escolher um bom sócio. Uma sociedade ruim, ela quebra a empresa. É o primeiro grande ensinamento que eu tirei. Não adianta você ser amigo, não adianta você ter uma expectativa e de repente você não ter um feedback. Então, escolher bem uma sociedade é uma coisa muito importante. Se associar com uma pessoa é uma coisa muito importante. Tem que agregar, né? Tem que agregar. A segunda é realmente definir bem os papéis, né? Isso no caso de uma sociedade. Você pode montar, às vezes, a sua própria imobiliária. Tem algumas pessoas aqui que montaram a sua própria imobiliária. Então, imobiliária não vive de comissão, mas ela precisa ter também um capital de giro e ser organizado. Fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, ser bem organizado. O corretor também precisa se planejar, e essa é a grande dificuldade de se planejar financeiramente, porque ele ganha muito, ele dorme rico, acorda pobre. E é todo mês que ele tem a venda, né? E cai negócio, né? Uhum. Então, assim, um empreendedor, ele tem que estar realmente, não dá para ele fazer tudo. Então, se você for montar uma imobiliária, você tem que estar disposto a investir em treinamento, a saber que é um ciclo. Muitas vezes eu tive corretores que trabalhavam comigo muito tempo. Mas muitos entravam e saíam e a gente tá tudo certo. Não ter rancor, mágoa. Eu já vi gente, dono de imobiliário, ter mágoa da pessoa que saiu. Nada a ver, né? Então, assim, mas tem que estar lado a lado a todos os departamentos, né? E a questão tributária também, questão com o Cresce, né? Da regularidade. Eu tive muito problema com regularidade de estagiários com o Cresce, eu não estava atento, que era uma coisa que outra pessoa tinha que fazer. Você queria vender, né? Você estava focado na venda, na venda, porque eu precisava, a venda que coloca o dinheiro ali dentro, né? E é o seu perfil também, né? O seu perfil não é aquele planejador administrativo. Eu até poderia, mas eu não tinha quem faria essa outra com a habilidade que eu fazia, entendeu? Então, assim, eu precisava, igual girar o prato no circo, né? Você gira aqui, gira ali e vai fazendo. Sim, não dá para equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Então, eu tinha que fazer
a venda, e nisso eu tinha que vender para mim mesmo, porque eu não podia tirar da empresa. Você tinha que ter a sua comissão também. Ter a minha comissão. Então, assim, esse período de empreendedor, ele foi muito rico para mim. Hoje, voltando dos Estados Unidos, de lá também eu continuei a fazer alguns negócios. Eu voltei e foquei muito em seminovo e áreas, né? Tanto que eu fiz esses grandes negócios. Eu fiz mais ou menos uns 3 grandes negócios no ano passado de terreno. E foi interessante que eu tinha o meu escritório e de repente eu senti essa necessidade de estar próximo de gente, de equipe, de ter aquela construtora, né? O balcão, né? Porque às vezes aí eu ponderei o seguinte: como gestor, a gente tem que estar muito disponível para o negócio, para os corretores. Você tem menos liberdade para estar no seu dia a dia, e muitas vezes ela não é tão compensatória financeiramente. Então, com as habilidades que eu tenho, que eu acredito ser melhor para mim, eu fui me associar com uma imobiliária, numa consultora maravilhosa, escolhi ela a dedo, pesquisei no mercado, um ambiente muito legal, uma perspectiva muito boa, e me associei como corretor nessa imobiliária. Eu tornei corretor de novo, mas eu tenho toda a liberdade de ter os meus próprios negócios também, de levar negócios para lá. Então a gente tem que estar próximo dos produtos, né? Poderia ir para uma outra imobiliária que teria todas as construtoras, um leque maior de produtos. Eu optei hoje para estar com uma construtora só. Eu posso ter acesso a outros também, dependendo do cliente, mas para estar jogando mais ou menos num time. Estou muito feliz já. Já comecei a ter alguns resultados positivos. Então, já colocou camisa 10? Já fiz o gol, né? Não, camisa 10... Você não faz gol? Que história é essa? Fiz gol. Não, na vida real já ensinei muitos primos mais velhos a jogar bola. Você criou a função do falso 9 no futebol. O artilheiro que não faz gol, né? Eu não sei jogar bola, eu sei fazer gol. Há controvérsia. Tem essa mania. Aliás, não há controvérsia, há um conselho. Você não sabe fazer gol. Não, despeito, eu não sabia que tinha despeito no Hatch. É o momento de despeito? Trago verdade. Por favor, vamos tratar melhor nosso convidado. Não, essa mágoa passada, essa mágoa. Lembre que a gente ainda não tá no churrasco. Águas passadas não lavam sua tá casa. certo. Você falando que sentia falta de estar na bancada, o Rafael Salomão também, acho que foi o Rafael, quando ele veio aqui, ele falou sobre a jornada do empreendedor. Assim, é uma jornada solitária. E ninguém fala sobre isso, né? O quão solitário é você ser empreendedor. Porque você não tem, por exemplo, um amigo de trabalho. Quem tá lá na sua empresa é seu funcionário. Então, assim, por mais que você tenha uma boa relação, a relação ela não é de igual para igual, né? Aquele colega, aquele amigo seu. Primeiro, o Rafael mesmo. O Barril, abraço, cara. Primeiro que você tem que ter exemplo, né? Sim. Você é o exemplo da sua empresa. Para os demais. Se você é uma pessoa que não dá o exemplo e cobra, não faz sentido para a pessoa, para o colaborador, tá lá, entender aquilo, fica falso. Fala, mano, você tá falando isso para mim, não faz? Né? Então, assim, tem que ser original, tem que ser verdadeiro, né? Então, um exemplo, por exemplo, às vezes ficar tomando porre com o seu colaborador, e trabalhar no outro dia de manhã. No outro dia você quer cobrar do cara, você tem que acordar cedo e você não acordou, né? Eu, pelo menos, porque tem vários estilos, né? Pelo menos pra mim, não faz sentido no meu estilo. Agora, esse formato que eu tô, por exemplo, hoje, associado, eu entendo que é hoje eu sou empreendedor. Sim. Só que hoje eu mesmo. me gerencio, eu tenho a minha flexibilidade, eu me cobro, eu tenho a minha disciplina. Ser um corretor autônomo, sozinho, você tem que ter muita disciplina. E eu gosto de gente, eu gosto de estar dando ideias para as coisas, criando projetos. Então... Tem um assunto que a gente já falou algumas vezes, acho que foi com você que a gente conversou, que para ser autônomo tem que ter disciplina. Tô falando disso. Tem gente que nasceu para ser CLT, que se não tiver aquela obrigatoriedade de ter que ir lá bater o ponto, a pessoa não acorda, não levanta. Ela tem que ter aquela obrigatoriedade, tem que ter alguém pegando o pé dela para ela estar lá cumprindo horário, entregando as demandas. Isso a gente pode exemplificar, por exemplo, numa tribo indígena. Cada um tem a sua função. Então, existe aqueles que vão plantar o milho, né, que vão fazer a tapioca, né, fazer ali a comida, e existe aqueles que vão caçar,
na floresta, né? E não tem nada contra esses que vão fazer o milho, que vão fazer os artesanatos. Cada um tem o seu papel e você tem que se identificar. Muitas vezes, esses coaches, ou alguns coaches, trabalham muito essa questão. Sai do seu emprego, CLT é ruim. Não, CLT é boa. Não tem aquele cara que gosta. Aquele cara que gosta. A pessoa quer ter uma tranquilidade, se programar, não tem problema. Tem gente que gosta, né? A certeza que vai ter férias, que no final do ano tem um 13º. Isso é importante. Eu meio que caí de paraquedas nisso aí das vendas. Eu sempre fui acostumado a viver das minhas comissões, né? Então tem mês que eu ganho uma bolada, tem mês que eu passo batido, é normal. Aí vem agora os cursos, como vender imóveis todos os meses, né? São técnicas de vendas, né? Mas a gente tem que estar preparado, porque também tem muita questão da sorte de ter alguns clientes naquele momento, de você estar no lugar certo para estar atendendo, né? Da venda tá quente naquele mês também. Da venda tá quente, por exemplo. Esses dias eu tava num plantão, fazia tempo demais que eu não pegava um plantão. Eu falei, não, eu vou pegar plantão e tal. Mas é um lugar de onde vem cliente também, né? E tem gente que não gosta de plantão, né? Ninguém gosta de plantão. Vigiar a obra, ninguém gosta, né? Ninguém corretor gosta, né? Mas eu fiquei nesse plantão, segundo plantão. E como eu tive que, às vezes, trabalhar isso também, porque como eu já subi todos os degraus que um corretor pode subir a nível de hierarquia, de tudo, né? De corretor, de gestor, diretoria e dono de imobiliária. Para mim me reinventar, não foi porque, tá fudido, agora você... Não, eu previ e me reformulei para me ganhar mais. Você entendeu que para você era melhor. Muitas vezes tem corretor que ganha mais do que dono de imobiliária aqui em Goiânia. E imobiliária até grande. Tem corretor e outra coisa. O cara dá mais valor no status do que na remuneração, né? No status. Não tem sentido isso, né? Mas é o que faz sentido pra cada um, né? Igual a gente falou, tem gente que o CLT faz sentido, tem gente que faz mais sentido ter o status do que ter o retorno financeiro. Tinha uma imobiliária aqui, até pouco tempo, que ela pagava uma comissão muito alta pro corretor na parcela. E a comissão, para pagar o custo da operação da imobiliária e ainda sobrar algum pro corretor, não dá para você inventar muita coisa dentro do delta das comissões. Não fechava a conta. Não fechava a conta. Eu falava, é legal a proposta e tal, mas... Não vai durar. Não deu outra. Não é nem que quebrou, assim. Aí o dono tava trabalhando mais do que o corretor, tendo muito mais risco, não tendo tempo para ele, e no final do mês o corretor tava ganhando muito mais que ele, a maioria dos corretores. Com menos esforço, né? Menos esforço. Né? E ainda reclamando dele. Porque o corretor ele ficava campeão, saía para outro. Quando sai, por exemplo, às vezes não tem problema, mas tem corretor que sai, o gerente sai, leva uma equipe inteira, né? Ou equipes inteiras. Tem algumas imobiliárias que saíram, uma imobiliária grande aqui que virou case em Goiânia, que saíram aí grandes, muitos corretores, em torno de 60 corretores. Dá uma balada, né? Por mais que você tenha 700, isso dá uma balada. Falar em plantão, conta a história de um plantão que você foi lá mostrar para cliente. O que aconteceu? Esse último plantão que eu tive, que eu falei que eu comecei agora, né? Eu tenho a possibilidade de falar, não, eu não quero plantão. Mas eu quero plantão primeiro porque eu estudo melhor o empreendimento, eu converso com o engenheiro, eu enriqueço o seu portfólio, meu seu conhecimento do produto, né? Eu tô ali, tô conversando. E o Rafael, desculpa te interromper, o Rafael também falou isso, não tem nada pra fazer em casa, é fazer nada na rua. Isso foi o irmão dele, o Salomão também. Abraço, Salomão. Os Se dois, você vai ficar em casa, melhor você estar no plantão que a oportunidade vai surgir, o negócio vai surgir. E assim, aí eu tô lá, tô conversando, tô aprendendo sobre construção civil, por exemplo. A hora que eu vou mostrar pro cliente, você sabia que aquilo é isso, serve pra isso. Então, isso tudo enriquece. Mas eu tava num plantão, do nada lá, eu nem esperava, acho que foi a segunda vez. Parou um cara lá com a família dele, comprou um apartamento de 2.800.000 com 500 mil de sinal. Parcela de 20 mil por mês, tudo certo, bom demais pra consultora, bom demais pra mim. Beleza, né? Assim, essa venda em específico, ela foi pra dizer assim, deixa eu te falar, de todos os lugares, melhor. Eu, por exemplo, eu não me identifico muito com panfletagem, essas coisas, ações, assim, dessa maneira.
Mas hoje eu tô fazendo o que eu fazia pra minha equipe, pra minha imobiliária, eu tô fazendo pra mim. você. Tô tendo mais resultado, tô tendo mais tempo. Tempo de pra qualidade praticar. também. Mas não impede que daqui a pouco eu tenha um desafio, eu sou movido a desafio. Tem grandes empreendedores, se tiver um projeto bacana, for rentável, a gente Por que pode. não? Daqui eu tô rodando um projeto na Bahia, eu tô rodando aqui em Goiânia, eu lancei um loteamento na Bahia, vendendo daqui de Goiânia pro mundo inteiro. Então, consultoria de negócio também, então são várias coisas, né? Você ter essa liberdade, que às vezes tá batendo, cuidando de equipe e tal, nada contra, é minha fase atual, tá sendo essa, né? Tá tudo certo. Sobre a cliente. Eu queria que você contasse a história do plantão. Que você Bom. estava lá, foi mostrar e aconteceu um fato inusitado. Bom, eu tinha acabado de atender essa cliente, né? Isso deve ter uns 14 anos atrás, com um computador novinho na mesa. E era um stand que tinham 3 torres sendo construídas atrás do stand, né? O stand ficava na obra, com forro, o stand com decorado, muito bonito. E a obra acontecendo, eu acabei de atender, de mostrar os planos de pagamento. Ela falou assim, não, então ok, eu vou para minha casa já para fazer as contas e a gente fazer a venda, tudo bem. Uma menina nova, eu também na época, eu falei, só um minuto que eu vou buscar o folder para te entregar e tal. E saí para buscar o folder. E ela na mesa, de repente, caiu uma bomba Como no assim? telhado na imobiliária. Caiu uma bomba. Bum! Um poeirão e pedra e em cima da mesa que Meu eu tava, Deus em do cima céu. da cliente. O meu computador cheio de pedra, a Não. cliente cheia de pedra na cabeça e meio assim, né? Porque caiu o teto, o telhado, né? E a cadeira que eu tava, caiu uma madeira, fincou na cadeira. Se eu tivesse, eu tinha morrido. Meu Deus. E aí, a hora que a gente olhou, que abaixou a poeira, que eu fui lá, ajudei, dei assistência, eu olhei pra cima, tipo, o buraco no teto, e caiu uma parede da obra, no Nossa. 18º andar, que bateu na proteção, quebrou a proteção, o telhado e caiu na gente. Nossa E senhora. eu tava centímetros da mesa, né? Corri com ela pro hospital e tal, e a consultora deu todo o suporte também, mas é uma situação que você pensa, nossa, e agora? Acabou a venda, né? Uma experiência, porque todo mundo fala isso. Venda é experiência, né? Aham. E E a experiência dela foi traumática. não, e aí, pois é, falou, nunca mais eu quero ou comprar apartamento ou dessa Nem te consultora vi e tal, depois. nem E ela não dele, né? comprou. Não, aí eu fui, né, como é que você tá? Um dia e tal, falou, ó, você sabe que a gente não deve desistir do sonho. Um Tudo, às sinal vezes, pode ser divino. um sinal, né? Tudo que vem difícil, depois a gente dá valor. E aí fui conversando, fui mostrando pra elas. Ela tava realmente precisando desse apartamento. E aí consegui vender pra ela, não desse prédio, né? Que eu acho que ela não passa nem na Isso aí. porta, né? Mas um outro, e ela super feliz e tal. Aham. E pra mim foi muito gratificante também, porque a gente não deve desistir. Não tem venda perdida, Não né? tem venda Ó, gente, vocês perdida. estão vendo? Imprevistos acontecem. Então, Acontece. assim, Ixi, muito. vamos fazer um seguro de vida, tá? Nem todo mundo tem um anjo da guarda tão bom assim. Não, mas o seguro ele é importante em todas as etapas. Da obra tinha que ter o seguro, dela, né? De todo mundo que visita a obra, todo né? mundo que visita, né? Nos Estados Unidos é uma coisa que eu impressionei, foi essa questão do seguro para tudo. Cultural, né? Para tudo. Então vai ter uma obra, tem o seguro da obra, o seguro do carro que para na obra, o seguro do seguro, que eles falam que é um tal de umbrella lá, É o guarda-chuva, né? vários seguros. Então, assim, eu lembro muito dessa questão do cliente, da rua, né? E hoje existem seguros que você meio que liga e desliga. Por exemplo, o entregador do iFood, enquanto ele tá com o aplicativo ligado, ele tá assegurado, porque ele tá trabalhando pelo iFood. Legal. Quando ele desliga, ele não tá mais assegurado. Legal. Então, por exemplo, poderia ter um seguro da obra de quem entrou lá pra visitar um cliente tá assegurado. Depois que saiu, não tá mais. Boa Porque fica essa- mais barato, né? O cara só Boa vai essa precisar naquele momento. informação. Ele, Você, construtoras de Goiânia, ó, isso é Rádio importante. Seguro. Ó. Isso é importante. Não, e eu acho que eu nunca vi Goiânia com tanta obra, com tanto Demais, prédio né? bonito. E a arquitetura, o design veio para os prédios que estão trazendo obras de escritório de arquitetura da França, que você vai ver um prédio na Alemanha, ele tem a mesma linha de arquitetura. Os prédios estão trazendo aí rooftops, você vê academia no 30º andar, né, churrasqueira. Eu
Hoje eu tô trabalhando com a Terral, incorporadora, ó o Merchan, com a Terral, construtora incorporadora, um grupo forte. Vejo muito esmero deles com acabamento, com projeto inovador, de levar prédios em alguns setores que tem ali uma localização privilegiada. Os pets hoje, você tem dentro dos prédios o pet. Espaço pet, o cachorro, o lugar que lava, pode dar banho. Então a pessoa vem, dá banho no cachorro dentro do prédio. Dentro do prédio. A bicicleta, a vaga verde para os carros, né? Eu sei de um prédio em Miami que é o primeiro prédio preparado para carro voador. É mesmo. Já tem o primeiro prédio. Então se vai ser... Antigamente falava muito disso, né? Os Jetsons, nem lembra do desenho? Não, antigamente falava muito dos carros elétricos. Não, isso aí não vai dar. Hoje é uma consequência. Tem que ter, já é uma realidade, né? A vaga verde. Esse prédio, se eu não me engano, é em Miami. Para aqueles carros que parecem drones e tal. Pode ser tendência. Outra coisa, as grifes, né? Assinando os prédios. A gente tem aqui em Goiânia a Pininfarina da Ferrari. A gente tem prédio da Porsche. A gente tem prédio da Lamborghini, da Bentley. Que é um projeto muito legal. Então, assim, a gente hoje, Goiânia tá muito lindo. Piscina na varanda. Goiânia é uma das cidades que o mercado imobiliário mais está se desenvolvendo e valorizando no Brasil, né? Tem uma coisa que eu já tenho um tempo que eu entendi nesse mercado, é que Goiânia, ela é uma cidade que ela é a última cidade pro norte e pro nordeste. Então, a última grande cidade pro norte e pro nordeste. A gente tira Brasília, que é uma ilha no Brasil, né? Então, a pessoa quando quer mandar um familiar que vai para um hospital, quer fazer uma cirurgia plástica, alguma coisa, manda para Goiânia. Quando a pessoa lá no Maranhão quer estudar, né, no Pará, quer estudar, manda os filhos aqui para Goiânia. Porque tem muita escola boa. Verdade. De Goiás. Essa área de medicina é referência. A gente tem hoje o complexo aqui em Goiânia, que é um complexo de saúde, né? Muitas empresas, hospitais vindo, substituindo os hospitais de família, né? Então, antigamente os hospitais eram tudo de algumas famílias. Hoje não, a gente tem rede, né? Einstein, Albert Einstein. E então Goiânia quer comprar o carro importado, o pessoal vinha e compra o carro importado aqui. Eu percebi também os produtores de soja querem comprar aqui, diversificar a compra aqui também. E profissionais de vários meios vêm para Goiânia. Então, ela estrategicamente e culturalmente também, que essa questão do sertanejo ela envolve muitas outras coisas também, né? Goiânia tem essa pujança hoje de estar fazendo grandes empreendimentos, não só em tamanho de apartamento, porque a gente tem também a vinda dos estúdios, né? Dos flats. Então, assim, eu vejo com muita alegria essa pujança. Uns 15 anos atrás, quando uma construtora começou a fazer alto padrão aqui, falei, gente, onde isso vai parar? Não tem tanta gente para comprar apartamento. Eu pensava assim também. Gente, e hoje, olha só. Hoje, cada apartamento de 4 milhões, 6 ou até 8 milhões. E artistas, você falou aí dos sertanejos, né? A Goiânia realmente é muito bem localizada para essas viagens desses artistas. Até a Joelma, não é? Vem morar em Goiânia por causa disso, da logística. Tem aqui a rede de coisas que eles precisam, de apoio, né? Sim. Agora a gente teve também muito uma época ainda tem a questão da diversificação do cliente que vai para os condomínios, com os prédios, né? Então, você tem um estilo de vida em condomínio e um estilo de vida em apartamento, né? E nenhum é melhor que o outro, cada adaptação um com a sua... e gosto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de apartamento pela localização, pela facilidade, né? De não perder tanto tempo em trânsito. Agora, morar num condomínio é muito legal, você tem uma área externa. Você ter a segurança e você ter segurança. O lazer, né? A liberdade. Diferente, né? Eu também jogava bola com o Salomão também, né? Você ia lá, né? Eu ia lá. Não, eu jogava bola. Você tem essa implicância, vamos deixar isso de lado. Aí eu ia lá Ele não jogar tá bola. superando, você viu? Olha, eu vou chamar a Dani de novo pra você fazer uma terapia sobre liga seu futebol. Liga pro CVV, ele liga pra você. Eu acho que ele tem alguma coisa com futebol. Então, nos Jardins, por exemplo, no condomínio, eu percebi uma coisa que a gente não tem hoje. A gente hoje, é raro você ver aquele jogo de futebol na rua, né? Do golzinho. Por uma questão de segurança de carro também. E no jardim, nesse condomínio, eu vi as crianças de uma faixa etária brincando, outras
mais adolescentes jogando, os adultos jogando. Então, Tem uma isso integração. acontece, assim, Da assim, comunidade, integração. né? De quem tá muito lá, isso é bacana. legal. Mas tem os pontos também não tão favoráveis. E morar Localização. num apartamento também hoje tem de tudo dentro de um projeto. Até supermercado. Mini mercado. Mini mercado hoje é tem. Bem legal. Vamos encaminhar? Estamos chegando ao fim aqui. Primão, mais uma vez, agradecer sua presença, sua participação, seu tempo aqui com a gente. Você tem muita história para contar, mas a gente não consegue contar as histórias todas aqui. Nem todas também são. Histórias reais. Nem todas são Então, autorizadas também. Algumas censuradas. Para aquele churrasco que você prometeu pra gente. E já te convidar para outros episódios também. Né? Então, o espaço aqui é seu, a casa aqui é sua. Obrigado. E só agradecer mesmo, cara. Você, como eu falei, é um dos melhores vendedores que eu conheço, né? Tá nos top 3 ali. Sempre faz tudo com muita dedicação. Sempre mergulha de cabeça em tudo que vai fazer. E é uma inspiração pra mim, como profissional, cara. Assim, além de ser uma honra ser seu primo, seu irmão, você é uma inspiração pra mim, viu, bicho? É muito recíproco, né? Eu que fico feliz, alegre. A alegria estar aqui com vocês, né? Com você, que praticamente é uma sobrinha pra mim, o meu irmão. E embora a gente tenha esse vínculo, é muito legal a gente dividir essas experiências, porque fomos criados juntos e essas crianças cresceram e hoje estão no mundo do negócio, né? Dos negócios. Então ver também a Hatch crescendo, eu sinto até orgulho também, né? Sinto orgulho por vocês, sinto orgulho pela empresa, essa caminhada, e é muita alegria estar aqui. Obrigado, cara. Obrigado você. Obrigada, Dino, mais uma vez pela sua presença, pela sua participação. Faço das palavras do Vladimir as minhas também. E muito obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, @HatchSeguros, no Instagram, no Facebook. Se inscrever aqui no nosso canal, Se Segura. É isso aí, gente. Muito obrigado, compartilhem e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.